Graça e paz a todos. Amados, vamos falar aqui sobre sacrifícios vivos. Nós sabemos no livro de 1 Pedro, fala sobre é necessário que nós passemos por todo tipo de tribulações, né, entristecimentos, para comprovar a nossa fé. Então, o cristão, como todas as pessoas, os cristãos ou não cristãos, vão passar tanto com coisas boas, coisas ruins. Mas o cristão, ele sabe que as coisas, as provações, é para forjá-lo, tá? Porque nós só vamos ter paz total quando estivermos com o Senhor Jesus Cristo na glória. Então, o livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 17, encontra o seguinte: não retribua a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Preste atenção nas palavras, meus amados. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então a gente não se deixe vencer pelo mal. Que mal é esse? É um mundo que jaz no maligno. Tem uma passagem no Novo Testamento que diz assim: já que vocês se ressuscitaram com Cristo, procure as coisas do alto e não as coisas de baixo, porque nós somos nesse mundo estrangeiros. Nós não pertencemos a esse mundo. Por isso que as pessoas, quando veem a nossa dedicação, adoração ao Senhor, muitos deles se afastam da gente. Porque não tem comunhão luz com trevas, tá? Cristo e Belial. E nós vamos agora, meus amados, para o livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Está aqui, ó. A partir do versículo 15 ao 17. Vamos lá. Fala acerca do casamento. Todavia, se o descrente se separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã, está falando de crente, não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Lembra lá do livro que eu li para vocês agora mesmo? Romanos? Viver em paz? Você, mulher, como sabe salvar seu marido? Ou você, marido, como sabe salvar sua mulher? Está falando para o cristão. Se o seu cônjuge, que é descrente, resolveu se apartar, deixe-o ir. Você não tem poder de salvá-lo. Porque nós vamos ver isso aqui. Eu vou continuar aqui, ó. Por quê? Vou ler para vocês logo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Por que nós não temos poder de salvá-lo, já que o descrente resolveu se apartar? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, se o descrente resolveu ir, é que o Deus dessa era, que é Satanás, ele cegou o entendimento deles. Por isso que aqui fala, você, mulher, como sabe se salvar seu marido? Ou você, marido, como sabe salvar a sua mulher? Então, nós sabemos, quando a gente lembra lá do livro de Jó, onde Deus dá permissão a Satanás para tocar em tudo de Jó, menos na vida dele. E Satanás, feito um cachorrinho na coleira, fez justamente o que Deus determinou. Então, nós não temos o poder do Espírito Santo. Isso é com Deus. Por isso que ele que endureceu o coração do cônjuge. Deus deu permissão a Satanás, assim como ele deu permissão a Satanás para tocar na vida de Jó, nas coisas de Jó, menos na vida dele. Mas Deus também deu permissão ao Deus dessa era a tocar no casamento de vocês. E continua assim, ó: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor designou, de acordo com o chamado para todas as igrejas. Então, Deus fala para que você que foi repudiado continue na condição que o Senhor lhe designou. Aí a gente pode ver o quê? Vamos lá então voltar lá. 1 Coríntios capítulo 7, só que no versículo 10 ao 11. Diz o seguinte: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido, e o marido não se divorcie de sua mulher.
essa foi a condição que Deus nos chamou. Casado, permaneça casado. Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, diz que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que pertence ao Senhor. Então essa ligação, essa aliança, ela é espiritual. Ela só é quebrada quando há morte um dos cônjuges. Aí sim. Então a pessoa que é descrente e resolveu se apartar, que se aparte, mas também não vai poder se casar com outro. Tá? E você que foi repudiado, não se divorcie da sua esposa. Ah, mas se ela quiser se divorciar de mim, ou ele quiser se divorciar da esposa, aí é problema dele. Mas você não buscou o divórcio, mas você ainda continua casado com ela, já que você é o crente, não o descrente. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Esse é o sacrifício vivo. Algo que muitos que se dizem cristãos não estão fazendo. Eles estão se amoldando ao padrão deste mundo. Deixa eu ler para vocês. Achei aqui, no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 11, do versículo 12 em diante, diz o seguinte, quer dizer, Deus levou o povo cativo à Babilônia, deu permissão para levar o povo cativo à Babilônia devido à sua desobediência e sua adoração a outros deuses. E lá Deus estava tratando com o povo, tanto é que levantou profeta lá na Babilônia, lá no exílio, que é o Ezequiel. Mas só que ele falou, olha, não dê suas filhas em casamento aos povos deles, nem os deles aos de vocês, porque vocês são um povo santo. Porque senão vocês vão adquirir novos costumes, novas regras, algo que eu expulsei vocês do Egito, que lá praticava. Eu não quero que vocês voltem a praticar aquelas coisas. Aí está aqui, a partir do versículo 12. E vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Então, eles ao invés de ser seleto, um povo de Deus, dar bom testemunho, não, eles assimilaram os costumes pagãos, sendo tão iníquo quanto eles. E também nós podemos ir agora no livro voltar no livro de Romanos, capítulo 12, lá no início, versículo 1 e 2, para finalizar, diz o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bíblia. Então, amados, o que nós vivemos hoje? Pessoas que se dizem ser cristãos vão às igrejas, às denominações religiosas da sua preferência, e lá se emocionam com louvores, sobem a montes, rodopiam, acontecem, fazem faculdade de teologia, se formam em doutores em teologia. Mas o que eles estão pregando? Que se você for largado, se você for sofrer um adultério, vocês podem se divorciar e casar com outro que Deus abençoa. Isso não precisa de evangelho. O mundo, os padrões desse mundo, acontece isso. Se você for traído, você vai, chuta que é macumba, se divorcia e casa com outro. Se você for abandonado, você se divorcia e casa com outro. Qual é a diferença? Li para vocês, finalizando Ezequiel, o Antigo Testamento, tá? Que as pessoas estavam se amoldando aos padrões dos povos pagãos lá na Babilônia. E li o Novo Testamento. As pessoas se amoldando aos padrões desse mundo, seguindo a falsos deuses, as falsos profetas. Amados, vamos ler Bíblia, vamos estudar, tá bom? Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.